E aí, amante do idioma, chegamos à vírgula. Vírgula cai, é aquela coisa escrito pontuação no seu edital. Vírgula cai muito. Então assim, ó, vou passar as regras para você, certo? Quero que você pegue essas regras, mas lembre-se que vírgula, primeiramente, não é respiração. Sua tia falou que era. Vírgula, se vírgula fosse respiração, o texto do asmático ia ser cheio de vírgula. Cada vez que ele respirasse, você colocaria uma vírgula. E vírgula não é orégano para você jogar esmo no texto aí. Saber as regras é muito importante. Porém, a pessoa que lê muito, a pessoa que está acostumada à leitura, ela sabe que se vai vírgula ou não. Fala, eu sei que isso aqui está errado. Eu não sei porquê, mas está errado. A vírgula vai ratificar tudo isso. É o seu conhecimento do idioma. Vírgula, existem regras obrigatórias e regras facultativas, ok? Tem as proibitivas, que é muito comum de acontecer. Eu vou seguir essa ordem, obrigatórias, facultativas e, por último, as proibitivas, certo? Então, vou começar aqui com as regras obrigatórias. Obrigatórias, certo? As vírgulas são obrigatórias. Primeira regrinha aqui, ela serve para enumerar. Enumerar e enumerar, se eu pegar as outras canetas aqui, enumerar é para o lado, tá? Para baixo, você vai usar o ponto e vírgula, mas aqui a gente vai falar da vírgula. Então eu falo isso aqui, ó, normal. Comprei, ó, maçãs, uvas, peras, ok? Ó, enumerei. Eu não sou obrigado a colocar aqui um E. Se você quiser colocar um E, você coloca um E, mas você tira essa vírgula aqui, certo? Ok, mas como eu não quis colocar, eu já enumerei. Sem problemas? Ok. Sigamos. A vírgula serve na partícula expletiva. O que é partícula expletiva? Você já vai ver aqui. Eu falo isso aqui, ó. A vida quer dizer, certo? O mundo é cruel. O que você pode colocar tirando quer dizer? Ou seja, na verdade, isto é, essas associações ajudam muito, tudo bem? A vírgula aparece obrigatória também em datas, para separar datas. Datas, aquele cabeçalho de jornal, sabe? Que você vê, ou quando você fazia na escola, na época do grupo, sim? Então aqui, ó, posso escrever São Paulo, vírgula, sei lá, posso colocar 7 de setembro, pra você não ficar curioso para saber que ano que a gente tá, ó, 1987, ó, 7 de setembro de 1987. Sim, ó, São Paulo, e se eu tiver em Santos, você vai colocar Santos. Se tiver Londres, é Cascavel, Cascavel, normal, certo? Importante essa vírgula. E ó, outra coisa importante, mês sempre minúsculo. Só vai vir maiúsculo no início da oração e não vai separar aqui data, ponto, ano, por ponto, pelo amor de Deus. É só com coisas contáveis, dinheiro, pessoas. Sim, nem logradouros. Ele mora na Avenida Paulista, número 2000. Não vai colocar ponto na numeração, ok? Sigamos. Bastantes coisas nós temos aqui com pontuação. A vírgula também é obrigatória para isolar o aposto. Isolar o aposto, tanto no meio como no fim. Então eu falo isso aqui. Exemplo, Saramago, vírgula, o único Nobel de literatura em língua portuguesa, vírgula, trouxe mais luz ao mundo. Olha que coisa linda. Já leu Saramago? Leia. Leia Saramago. Maravilhoso. Sigamos. A vírgula serve para isolar o vocativo. Isolar o vocativo. Normal. Exemplo. Pode vir também no início, no meio ou no fim. O que importa é que toda vez que apareça o vocativo, exista uma vírgula para isolar. Então você que mora em casa germinada, certo? Você joga semente e rega, a casa germina, ela nasce. Mãe, ó,
já acabei. Quem tem filho sabe o que isso significa. Existem dois estágios aí. Mãe, já acabei e mãe, aqui, vem me limpar. São os dois estágios aí que acontece para o filho. Sigamos. A vírgula serve para isolar o... Tudo obrigatório, tá? Predicativo do sujeito. Isso aqui serve para livrar da ambiguidade. Quer ver? Por exemplo, ó, se eu fizer isso aqui, ó. A mãe matou o filho. Sempre orações alegres, tá? Ó. A mãe insana matou o filho. Se eu deixar isso aqui assim, ó, isso aqui é uma adjunta de nominal. O que significa? Significa que ela é louca, já direto. Se eu fizer isso, ó, isolei o predicativo do sujeito, eu acabei de falar que no momento de insanidade, ela matou a criança. Só por causa das vírgulas mudou tudo, certo? Que bizarro, né? A vírgula, tudo obrigatório, serve aqui para separar o polissíndeto. Polissíndeto. Lembra disso? O que é poli? Vários. Síndeto, conjunção. Então, exemplo. Eu faço aqui. Saiu. Voltou. Dormiu. Sonhou. Acordou. Eu posso fazer isto, ó. Saiu. E voltou, e dormiu, e sonhou, e acordou. Eu odeio esta regra, mas vou fazer o quê? Tenho que ceder à minha ética de professor. Sim, eu gostaria de tirar esse E. Se você tirar esse E, você mantém aí as vírgulas, ok? Mas se você quiser colocar o E, saiu, e voltou, acordou, dormiu, tal, polissíndeto, você vai separar por vírgulas. E, ó, não é com a conjunção E só. Você pode colocar várias. Ou, nem, assim por diante. Tudo bem? Ok? Sigamos as regras obrigatórias ainda. O que mais é obrigatório aqui? É obrigatório para advérbios, certo? Com mais de duas palavras, certo? E no início de oração. Início de oração. Ok? Exemplo. Ó, por exemplo. Ontem pela manhã, eu tenho ontem pela manhã mais de duas palavras. Ó, início de oração, vírgula obrigatória. Ontem pela manhã, eu estudei. Certo? Tem advérbios aí com até duas palavras que aí vai cair na regra facultativa, que é a regra obrigatória. Sigamos. Ainda obrigatória, a vírgula vai aparecer para separar orações assindéticas. Lembra-se disso? Orações assindéticas, não? Ou seja, orações sem síndeto, orações sem conjunção. Então eu falo isso aqui, ó. Mandou, chegou. Ó, mandou, chegou. Oração sem síndeto, vírgula, obrigatória. Mandou, chegou. O que mais que é obrigatório aqui? As vírgulas aparecem em orações coordenadas. Orações coordenadas. Existem algumas conjunções que pedem aí um outro tipo de regra, tá? Mas eu vou colocar aqui as que possuem. Penso. Papai é legal. Sempre orações tranquilinhas para que você entenda o conceito. Penso. Logo existo. Oração coordenada. Papai é legal, mas hoje ele está chato. Orações coordenadas. Ok? Tudo regra obrigatória. Tá? E aqui eu tenho também como zeugma. Olha que coisa linda, zeugma. O que é isso? É uma figura de linguagem. O zeugma é uma figura de linguagem que é a omissão. Omissão de um termo, certo? Feita por vírgula. A omissão é feita por vírgula. Então eu faço isso aqui, ó. Ele comprou
sonhos. Ela, realidades. Tá? Existem duas vírgulas aqui. Existem duas vírgulas. Essas duas vírgulas que vão aparecer aqui, eu vou colocar em cores diferentes para explicar a regra prática para você. Ó, ele comprou sonhos, ela realidades. Aqui essa vírgula vai aparecer aqui por causa das orações assindéticas. Aqui não existe síndeto, aqui não existe síndeto. Essa vírgula é obrigatória. O zeugma não, é essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula, essa segunda vírgula. Por que chama zeugma? Você concorda que esta vírgula aqui está se referindo ao verbo comprar? Para que eu não repita, ele comprou sonhos, ela comprou realidades, eu uso a vírgula, fica muito mais elegante, como diria um professor meu de literatura, certo? E você evita o eco. O que é o eco da língua portuguesa? O eco da língua portuguesa é aquela repetição de termos. Então, em vez de você repetir o comprou, você usa isso aqui. É maravilhoso. Existem ainda gramáticos que aceitam aqui ponto e vírgula e a vírgula. Fica esteticamente interessante. Eu gosto, certo? Mas regra mesmo, que é a gramática, manda, é isso aqui, duas vírgulas. Bizarro, né? Sim, também eu tenho a regra de obrigatória, orações adjetivas explicativas. As vírgulas são obrigatórias, tanto no meio como no fim. Então eu posso muito bem falar isso aqui. Exemplo, este menino. Ó, agora vem a oração adjetiva. Este menino que ama cães enforcou o rato. Sempre orações alegres. Eu já sei quem é. Este menino, se ele ama cães ou não, então isso aqui vem isolado por vírgulas obrigatórias. Estas todas até aqui são as regras obrigatórias do uso da vírgula, tá? Vamos começar a ver agora as regras facultativas, que tem aí um número interessante também. Vai se lembrar de todas essas regras? Vai sim, tá? Danado, vamos lá. Então aqui, facultativas. Ou seja, você pode colocar a vírgula ou não, facultativas. Então a primeira regra aqui das facultativas que eu vou colocar é isso aqui, ó. Advérbios, certo? Com até duas palavras. Sim, meio, início ou fim da oração. Sempre vão ser facultativas. Então eu posso falar muito bem isso aqui, ó. Ontem, ó, facultativa. Sempre que eu colocar entre parênteses a vírgula é facultativa. Ontem eu estudei. Até duas palavras. Só que, preste atenção, se eu colocar esse advérbio no meio da oração, as vírgulas devem vir igual meias, tá? Elas vêm igual meias, ó. Vêm aos pares. Eu ontem estudei, certo? Ou eu estudei ontem. Perceba, com até duas palavras. Posso falar ontem cedo e assim por diante. Sim, esta é a regra dos advérbios com até duas palavras. Você se lembra que eu dei advérbios com mais de duas palavras no início da oração obrigatório. Mas advérbios com mais de duas palavras, meio e fim, também é facultativa, tá? No início é obrigatório. Então, eu posso colocar assim, por exemplo, ontem pela manhã, calma, estudei. Certo? Ok? Mais de duas palavras, opcional. E no fim também, no meio e no fim, eu estudei, ok? Vírgula. Ontem pela manhã. Certo?
Lembre-se que mais de 2 palavras no início é obrigatória, mais de 2 palavras meio e fim são opcionais. Vamos seguindo com as regras facultativas, tá? O que mais é facultativo aqui? Bizarro. Ó, em orações adjetivas restritivas, eu odeio esta regra. Por que eu odeio esta regra? Porque é bizarro. Bizarro, como assim? Se eu falar isso aqui, ó. O padre que é pedófilo, certo? Eu odeio essa vírgula aqui, mas vai fazer o quê? Gramática aceita. Padre que é pedófilo perdoou ao Michael Jackson. Essa vírgula opcional aqui. Tudo bem? Restritiva opcional aí. Vai ser opcional no meio. Restritiva no fim da oração, você não vai usar vírgula. Tá? Não tem como. O que mais que é facultativo? Olha o que mais que é facultativo aqui. Que bizarro, ó. Conjunção E. Conjunção E. Com a conjunção E, quando houver 2 ou mais, vou colocar mais de um sujeito, tá? Para ficar melhor. Mais de um sujeito. Então fala isso aqui, ó. Maria saiu, certo? E Joana chorou? Perceba. Quem saiu foi Maria, quem chorou foi Joana. 2 sujeitos diferentes. O uso da vírgula aqui é opcional. Eu gosto da vírgula aqui, mas é opcional também. Essas são as regrinhas opcionais para que você se lembre. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Legal? Ah, peraí, só um instantinho. Aqui, em orações adverbiais, em orações adverbiais, no fim, o uso também é facultativo. Então eu falo isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu irei à festa. Eu irei à festa. Embora esteja triste. Certo? A vírgula aqui é facultativa. Então, vamos fazer o link. Tudo bem que eu me esqueci, mas vamos fazer o link. Ainda bem que teve essa viradinha aqui, aproveitando. Certo? Ó, obrigatória em orações adverbiais, quando elas aparecerem no início ou no meio. Também chamada aqui de meio de oração intercalada, tá? Então eu falo isso aqui. Embora eu esteja triste, ó, tá no início, a vírgula é obrigatória. Irei à festa. Vale lembrar que existem aí 9 tipos de orações adverbiais, tá? Eu, embora esteja triste, ó, vírgula obrigatória, irei à festa. Sim? Ainda bem que eu me lembrei, eu acabei de se lembrar dessas coisas. E o que falta aqui pra gente? Falta pra gente as regras proibitivas. As regras proibitivas é uma coisa aí bizarra. Por que é bizarra? Presta atenção. Proibitivas. Ó, com as conjunções ou e nem, não existem vírgulas aqui. Então, fala assim, ó. Ele chora ou ri. Ó, não veio nem ligará. Não tem vírgula aqui. Como o pessoal gosta de colocar vírgula aqui. E ainda nas
proibitivas. Bastantes coisas, né? Bastantes coisas. Ainda nas proibitivas, nós temos duas coisas aqui interessantes. Com a conjunção e, quando houver um sujeito só. Um sujeito apenas, não há vírgula. Então eu falo isso aqui, ó. Sei lá. Mariana saiu, voltou. Certo? Mariana saiu, voltou. Ó, quem saiu? Mariana. Quem voltou? Mariana. A não ser que eu coloque e saiu, e voltou, aquele policídero que você vai encher de vírgulas. Sim, regra proibitiva. E outra regra proibitiva que é crucial é separar sujeito do predicado. Isto aqui é muito comum de acontecer. Como o pessoal acha que vírgula é respiração, certo? Separar sujeito do predicado, o pessoal acha que vírgula é respiração, então fala assim, ó, por exemplo, meu pai, fez uma coisa feia. Meu pai, aqui ó, fez uma coisa feia, cuidado, eu tenho aqui o sujeito, tenho aqui o sujeito e aqui eu tenho, certo, o predicado. Vou falar igual a minha tia da Moca, aqui do Tatuapé, do bairro aqui de São Paulo, da Moca, me fala assim, não me vai colocar vírgula aqui, Castro. Olha aqui, ó, sujeito, sem vírgula aqui, ufa, bastantes coisas, meu Deus do céu, só existe uma forma de saber se você assimilou todas essas regras, qual que é? Exercícios. Agora sim você pode respirar, mas sem vírgula, vamos a eles. E aí, amante do idioma, já respirou? Já colocou as vírgulas devidas? Vamos lá então? Acompanhe comigo a leitura do exercício. Indique o período que apresente o emprego da vírgula segundo a propriedade da norma culta. Letra A. É claro que a responsabilidade se multiplica. Letra B. Às futuras gerações cabe certamente reflexão e discernimento. Letra C. Por larga margem, os percentuais refletem a liderança. Letra D. A distribuição das cidades que captam imagens de televisão mostra o Ibope alto. Letra E. Fumar é proibido em qualquer lugar da escola. Veja que se você tiver a fluência do idioma, a vírgula mal colocada é uma coisa broxante, dá uma parada, breca tudo, é como se você tivesse num carro em movimento e brecasse bruscamente. Então, cuidado, vamos lá, passo a passo. Letra A. É claro que a responsabilidade se multiplica. Veja isso, é claro. Não tem essa vírgula aqui. Essa vírgula não existe, aqui é uma oração substantiva, não existe vírgula com oração substantiva, não está certo, então vamos tirar a vírgula de lá. Próxima, letra B. Às futuras gerações, cabe certamente reflexão e discernimento. Veja só que coisa bizarra, porque às vezes você vai ler assim. Às futuras gerações, certo? Eu não tenho esta vírgula aqui, certo? E outra, reflexão e discernimento cabem às futuras gerações. Eu tenho um erro de concordância, mas tudo bem, certo? Eu mantive aqui, deixei propositadamente. Esse certamente você pode ou colocar as duas vírgulas ou tirar as duas. Então, por isso, a letra B não está certa. Pula C, vamos lá. A distribuição das cidades que captam imagens, olha essa vírgula aqui completamente solta, de televisão mostra o Ibope alto, não tem essa vírgula, vai direto, ó. A distribuição das cidades que captam imagem de televisão mostra o Ibope alto. Às vezes a pessoa acha que como está um período muito longo, vou pôr uma vírgula aqui, não tem, vai embora. E fumar é proibido em qualquer lugar da escola. Fumar, ó, é proibido, não, ó, sujeito e predicado, não tem essa vírgula aqui, ó. Esqueça. Resposta correta, letra C. Por larga margem, adjunto adverbial no início da oração, mais de duas palavras, vírgula obrigatórios, percentuais refletem a liderança. Resposta correta, letra C de sabonete. Respira, cuidado com a vírgula, acompanhe comigo a leitura do próximo exercício. Assinale a alternativa em que a pontuação esteja correta. Letra A, a criança como a sua mãe chorava muito. Letra B, o medo do futuro tem deixado as pessoas angustiadas. Letra C, mentira, disse o operário. Letra D, morre tu que viverás nas estradas. Letra E, eu era pobre, era subalterno, era nada. De novo, perceba que muitas vezes a vírgula atrapalha completamente a evolução de uma mensagem. Letra A criança como a sua mãe, olha aqui, ó, a criança como a sua mãe, eu deveria colocar a vírgula. Ou eu coloco as duas vírgulas, ou eu tiro
as duas. Então a letra A não é a correta. Letra B, o medo do futuro. É assim que a pessoa lê, ó. O medo do futuro. Então cuidado, não tem isso aqui, ó. Tire essas duas vírgulas. O medo do futuro tem deixado as pessoas angustiadas. Direto. Não é a letra B. Letra C. Mentira, disse o operário. Aqui é comum que você coloque um travessão. Essa vírgula aqui não é cabida. Aqui. Não é a resposta correta. Próxima. Morre tu que viverás nas estradas. Não isso aqui, ó. Morre tu. Tira essa vírgula aqui. Morre tu. Certo? Que viverás nas estradas, tudo bem essa vírgula aqui, mas essa primeira você vai tirar, certo? Agora, a resposta correta, eu era pobre, era subalterno, era nada, tudo orações assindéticas, sem aí a conjunção, vírgulas obrigatórias, resposta correta, letra E de elefanta, ok? Bom, espero que as vírgulas continuem a caminhar com você e um abraço e até a próxima.